primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: para que a gente faz o congelamento de óvulos? Quem são as pacientes que vão se beneficiar disso? E eu penso em dois tipos de paciente, vamos pensar assim. Primeiro, é aquela paciente que tem alguma doença, por exemplo, algum câncer, que vai ter que ser tratado, e este tratamento pode prejudicar a função ovariana dessa mulher no futuro. E aí, para a gente preservar a fertilidade dessa mulher, o congelamento de óvulos tem um papel muito importante. E o outro tipo de paciente, que é até muito mais comum, são aquelas pacientes que não desejam, não têm um desejo reprodutivo neste momento da vida, por questões sociais, profissionais, enfim, e que querem postergar a maternidade. Nós sabemos, né, pessoal, que com o decorrer do tempo, o óvulo ele vai perdendo qualidade, né? Então, se torna importante congelar os óvulos nessa mulher que não tem um desejo reprodutivo a curto ou médio prazo. Então, o congelamento de óvulos tem muita importância nessa situação. E aí eu queria abordar com vocês a real importância disso, né? Vamos entender melhor esse aspecto da postergação da maternidade e por que o congelamento de óvulos é tão importante nessas pacientes que querem postergar a maternidade, né? Então, a primeira coisa que eu quero abordar é por que a gente fica falando para as meninas congelarem óvulos e a gente não fica falando para os meninos congelarem espermatozoides. Porque nós homens temos no nosso testículo células que produzem novos espermatozoides o tempo todo. Então o testículo é como se fosse uma fábrica produtora de espermatozoides. Então, para nós homens, se não tivermos nenhuma doença nos nossos testículos, nós vamos ter uma produção ininterrupta e sempre renovada de espermatozoides. Portanto, para o homem, a idade, o tempo, não vai influenciar na sua fertilidade. Agora, nas mulheres, a natureza funciona de uma forma diferente. O ovário, ele não é um produtor de óvulos. O ovário é simplesmente um reservatório de óvulos, né? Então a mulher nasce com uma quantidade de óvulos que ela vai gastando durante a sua vida. Nem as medicações que a gente usa para induzir ovulação em alguns dos nossos tratamentos, elas não vão fazer a mulher produzir novos óvulos. Elas vão fazer com que a mulher tenha um aproveitamento melhor dos óvulos que já estão naquele ovário desde que ela nasceu. E se esses óvulos estão naquele ovário desde que ela nasceu, esses óvulos eles envelhecem junto com a mulher, né? E este envelhecimento, esse efeito do tempo no óvulo faz com que esse óvulo perca qualidade. E perder qualidade é perder chance de engravidar a partir daquele óvulo. Isto começa a ficar importante ou significativo, né? Essa perda de qualidade começa a ficar significativa a partir de 35 anos de idade. Então, se a gente tem uma mulher que está próxima dos 35 anos e que não tem um desejo reprodutivo a curto ou médio prazo, o ideal seria ela congelar uma parte dos seus óvulos. Para quê? Para que quando ela quiser engravidar, se ela não conseguir, a gente tenha óvulos mais novos para que os tratamentos para ela engravidar sejam mais eficientes. Então é uma ideia muito importante, né, pessoal? Tá? E aí eu queria discutir com vocês um pouco do conceito, né? Como que eu vejo, qual que é o conceito que eu vejo no congelamento de óvulos nessas mulheres? Eu acho que é um conceito de seguro, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Então assim, eu tenho carro, eu tenho seguro do meu carro. Eu quero usar o seguro do meu carro? Não, eu não quero usar, porque para usar eu tenho que ser roubado, eu tenho que sofrer um acidente, então nós não queremos que isso aconteça. Mas caso esse evento aconteça, é importante ter o seguro para me resguardar. É a mesma coisa do congelamento de óvulos. Quando a gente congela óvulo, não necessariamente a gente vai usar esses óvulos no futuro, né? O que nós queremos é que essa mulher tente engravidar, mesmo que ela esteja numa idade mais velha, que ela tente engravidar. Por quê? Porque mesmo depois de 40 anos, por volta de 80% dos casais vai conseguir ter uma gravidez saudável, naturalmente. O problema é se aquela mulher for os 20% que não vai conseguir e que talvez precise de um tratamento para engravidar. Nessa situação, é muito importante ter o óvulo de quando ela era mais jovem. Agora, pessoal, já que entendemos a importância e o conceito, vamos entender como é que é na prática isso, né? Como é que se faz um processo de congelamento de óvulos na prática?
Primeira coisa, a mulher vai passar por uma consulta médica, nós vamos pedir alguns exames para essa mulher, até para poder entender como esse ovário está funcionando, e a partir do resultado desses exames, nós vamos decidir o melhor protocolo de indução de ovulação para aquela mulher. Definido isso, a mulher menstrua. Entre o segundo e o terceiro dia da menstruação, a gente começa a usar as medicações que nós definimos. A gente vai usar essas medicações durante 10 a 12 dias. É mais ou menos isso que dura o processo de amadurecimento ovulatório no ovário. E durante esse período de 10 a 12 dias, a gente vai fazer uma monitorização por ultrassom do crescimento dos óvulos. Então, essa mulher vem na clínica a cada 3 dias, normalmente, para a gente acompanhar o crescimento dos óvulos. Vai chegar um momento, isso é mais ou menos 10 a 12 dias depois que a gente começou todo o processo, que esses óvulos vão estar crescidos, bem desenvolvidos. E nesse momento a gente decide que é a hora de coletar os óvulos. Então a gente vai para a coleta dos óvulos. Como é que é a coleta dos óvulos? A mulher é sedada. Então, quem já fez endoscopia sabe como é que é. Toma um remedinho pela veia. Esse remedinho faz essa mulher dormir rapidamente. Enquanto ela está dormindo, para ela não sentir dor, a gente acopla no nosso ultrassom uma agulha e com essa agulha a gente pesca os óvulos do ovário, tudo pela vagina, não tem corte, não tem nada. É um procedimento que dura de 10 a 15 minutos, ou seja, 10 a 15 minutos depois essa mulher acorda e a gente já está com os óvulos dela aqui no nosso laboratório e estamos procedendo o congelamento dos óvulos que a gente conseguiu colher, tá? Então é desse jeito. Então, muita gente me pergunta sobre os efeitos colaterais das medicações que a gente usa para induzir ovulação. Então muita gente tem medo desses efeitos colaterais. Eu queria falar efeitos a longo prazo e efeitos ali no momento em que está usando o remédio. A longo prazo, a gente poderia se preocupar com os efeitos como, será que essas medicações levam a algum tipo de câncer e tal? Não, isso já é bem estudado, viu, pessoal? Você não tem um aumento na chance de tumores com o uso das medicações indutoras da ovulação. Claro que, dependendo do histórico da paciente, a gente adapta as medicações, mas hoje é um procedimento seguro nesse sentido. Além disso, vamos pensar nos efeitos ali no momento que está usando. Então essas medicações, dependendo, claro, de cada paciente, podem levar alguns efeitos colaterais, sim, durante o seu uso. Por exemplo, dor de cabeça, por exemplo, dor nas mamas, um pouco de inchaço, então a paciente pode ganhar um pouco de peso durante o tratamento, mas é por retenção hídrica, então a hora que para a medicação isso volta, tá? Um pouco de tontura, são efeitos aí que a gente costuma ver, tá? Então nada preocupante, não temos que ficar preocupados com isso. E por fim, eu queria responder, queria falar sobre um mito que pode existir durante esse tratamento. Se a gente sabe que a reserva de óvulos é finita, como eu disse há um tempo atrás aqui no vídeo, será que quando a gente induz ovulação e colhe mais óvulos naquele ciclo, será que essa mulher não está gastando mais óvulos do que deveria por causa da nossa indução de ovulação? E a resposta, para vocês ficarem tranquilas, é não. E por que não? Porque para que você tenha uma ovulação natural, que é um óvulo em um dos ovários todos os meses, a gente tem um recrutamento de mil óvulos para participarem daquele período ovulatório todos os meses, tá certo? Esse é um mecanismo fisiológico do ovário, tá? O que acontece é que por um mecanismo hormonal, um desses óvulos vai se desenvolver e os outros 999, não é que eles voltam para o ovário, eles morrem por um processo que se chama apoptose. Quando a gente induz ovulação, a gente não está aumentando o recrutamento, a gente está simplesmente fazendo crescer, em vez de um só daqueles 1000, a gente faz crescer alguns daqueles 1000. Então a gente está, de novo, aproveitando melhor os óvulos que a mulher já ia perder naquele ciclo. Então a gente não interfere de forma negativa na reserva ovariana, tá certo, pessoal? Então era isso que eu queria falar com vocês sobre o congelamento de óvulo. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com amigos e amigas que possam ter interesse. Nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho
para nossas novas notificações e para vocês receberem nossos novos conteúdos. Muito obrigado, um beijo a todos.